Olá! Hoje, nossa análise vai ser sobre os pilares que sustentam, basicamente, todo o software que a gente usa no dia a dia. Vamos mergulhar de cabeça nos fundamentos da engenharia de software. Para a gente entender bem essa disciplina, que é bem complexa, né, a gente vai seguir um caminho bem claro. Primeiro, a definição conceitual. Depois, a gente olha para as camadas fundamentais e os objetivos. Na sequência, vamos ver a diferença crucial entre engenharia de software e de sistemas. E para fechar, a gente amarra tudo numa síntese dos pontos essenciais. Bom, então vamos lá. Tudo sempre começa com uma boa definição, certo? Antes de a gente entrar em detalhes sobre processos, métodos, a gente precisa primeiro responder o que, de fato, é engenharia de software como disciplina. Muita gente acha que é só programar, né? Mas a definição formal, a definição técnica, ela vai bem além disso. Então a pergunta é essa: como é que a gente define formalmente a engenharia de software? Olha, a palavra-chave aqui é engenharia. É isso que muda tudo. Não é só o ato isolado de escrever código, sabe? É uma disciplina completa. Ela cuida de, literalmente, todos os aspectos da produção de um software. Desde a concepção, a primeira ideia, até a manutenção dele lá na frente. E o mais importante, tudo isso aplicando processos e métodos de forma bem sistemática. O foco é construir um software que seja de qualidade e confiável. Ok, então agora a gente já tem a definição. É como saber o nome de uma máquina, mas para entender como ela funciona, a gente tem que abrir e olhar as engrenagens, certo? É exatamente isso que vamos fazer agora. Desconstruir a engenharia de software para ver os seus componentes centrais. E para entender como isso tudo funciona na prática, o jeito é olhar para a estrutura dela. Então, a pergunta que fica é: quais são as camadas, os pilares que constituem a engenharia de software? Basicamente, a gente está falando de três camadas que trabalham juntas: processos, métodos e ferramentas. Pensa nelas como uma base, uma sobre a outra. Cada uma tem um papel super importante, e é como elas se conectam que faz a coisa toda funcionar. Vamos começar pela base de tudo, que são os processos. Certo? Começando por essa base, a fundação de qualquer projeto, a gente precisa de organização, de um norte, certo? É aí que entra essa primeira camada. Mas qual é exatamente a função da camada de processos? Os processos, eles são como se fossem o esqueleto do projeto. É a estrutura que dá sustentação. Eles basicamente definem o fluxo de trabalho. Sabe aquelas perguntas essenciais de quem faz o quê e quando? São os processos que respondem isso. Sem eles, o desenvolvimento vira um caos. É o processo que bota a ordem na casa. Ok, então o processo nos deu o mapa. Ele diz o que e o quando. Mas e o como? Como a gente executa o que está no mapa? É aí que entra a segunda camada, a dos métodos. Exato. Os métodos são o como técnico da história. Eles fornecem os detalhes para executar as tarefas. Então, se o processo diz, por exemplo, etapa de análise de requisitos, os métodos vão dizer: ok, para fazer isso, vamos usar as técnicas X, Y e Z. É a parte da receita do bolo técnica, sabe? Para o projeto, a codificação e os testes. Certo. Já temos o que e o quando com os processos. E temos o como com os métodos. Agora falta uma peça. O que ajuda a gente a aplicar tudo isso de um jeito mais eficiente, mais rápido. E é aí que chegamos na última camada, as ferramentas. As ferramentas, elas dão suporte automatizado ou semi-automatizado para tudo isso. Elas são os instrumentos que ajudam a gente a aplicar os métodos dentro dos processos. Pensa num ambiente de desenvolvimento, no editor de código, numa ferramenta de teste automatizado. Tudo isso são ferramentas. Elas basicamente nos ajudam a ser mais produtivos e a cometer menos erros. Legal. Então a gente já viu a estrutura, processos, métodos e ferramentas. Mas por que tudo isso? Para que serve toda essa organização? A gente precisa entender agora quais são os objetivos centrais por trás disso. É uma boa pergunta, né? Por que aplicar uma disciplina de engenharia tão estruturada não era só sentar e programar? Bom, não. E a resposta para isso está justamente nos objetivos primários que a engenharia de software busca alcançar. São três objetivos principais bem diretos. O primeiro, claro, é obter um software de alta qualidade, que funcione bem. O segundo é garantir produtividade. E aqui um detalhe importante, não só no desenvolvimento, mas também na operação e na manutenção. E o terceiro objetivo é ter controle sobre o projeto. Controle de custo, de prazo, de escopo.
para não virar uma bola de neve. Só que aí a gente chega num ponto crítico, um dilema clássico de qualquer engenharia, na verdade. Mais qualidade, em geral, significa mais custo. Como é que se gerencia essa relação, esse balanço dentro da engenharia de software? A questão é a seguinte: qualidade tem custo, sempre. O objetivo da engenharia de software não é buscar uma qualidade infinita, perfeita. Isso seria impossível e caro demais. O objetivo é outro. É encontrar um equilíbrio, um ponto ótimo entre o custo e o benefício, que entregue o que o cliente precisa por um preço justo. É uma busca por um balanço pragmático. Beleza. Agora vamos mudar um pouco o foco para esclarecer um ponto que gera muita confusão. É uma distinção técnica, mas que é super importante. A diferença entre engenharia de software e engenharia de sistemas. É muito comum ouvir esses dois termos sendo usados como sinônimos, mas tecnicamente falando, eles não são. A diferença é bem grande, na verdade. Então, qual é a diferença conceitual entre as duas? A resposta está no escopo, na abrangência de cada uma. A engenharia de sistemas é o guarda-chuva maior. Ela olha para o sistema como um todo, hardware, software, processos e até as pessoas envolvidas. Já a engenharia de software é uma parte disso. Ela é um subconjunto focado exclusivamente na produção e manutenção do componente de software dentro daquele sistema maior. Ou seja, a engenharia de software está contida na engenharia de sistemas. Muito bem. A gente já passou pela definição, pelas camadas, pelos objetivos e até por essa distinção importante. Agora, para fechar, vamos juntar as peças e fazer uma síntese dos pontos-chave. Então, o que a gente precisa guardar daqui? Primeiro, engenharia de software é uma disciplina formal, com aquela estrutura em 3 camadas: processos, métodos e ferramentas. Segundo, o objetivo principal dela é entregar software de qualidade, mas sempre buscando aquele equilíbrio entre a parte técnica e as restrições do mundo real, como custo e prazo. E terceiro, ela não é a mesma coisa que engenharia de sistemas, ela é uma parte especializada, focada só no software. Se esta análise foi útil para os seus estudos, não deixe de curtir e seguir o canal Professor IA Concursos para mais conteúdo.